E aí, pessoal, como vocês podem ver, eu tô num cenário diferente do que eu costumo gravar. Esse daqui vai ser o meu cenário definitivo daqui a um tempo, eu vou me mudar. Claro, vou dar uma ajeitada aqui atrás e deixar mais bonito e confortável para vocês que assistem, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou gravar alguns vídeos com esse cenário aqui atrás. Mas enfim, isso nada importa, porque vamos falar sobre The Handmaid's Tale, né? Eu tenho feito uma maratona das primeiras temporadas aqui com vocês, fazendo análises de episódio a episódio, desde o primeiro episódio da primeira temporada. Chegamos no episódio 6 agora, né? E vamos falar tudo o que aconteceu nesse episódio 6. É um episódio muito importante pra trama. Eu não lembrava que muitas coisas tinham acontecido nele, então eu tenho bastante coisa pra falar. Lembrando que eu tenho feito, além das análises, vários outros vídeos sobre The Handmaid's Tale. Eu fiz um sobre o Nick, contando a história e a trajetória dele na série. Vou deixar o link aqui na descrição. Enfim, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Deixa o like que me ajuda bastante. E compartilha pra geral que gosta de The Handmaid's Tale. Esse episódio se chama A Woman's Place, ou em português, Um Lugar de Mulher. Um episódio que ele vai fazer todo o sentido, principalmente com a Serena. A Serena, ela é fundamental nesse episódio. A gente sabe um pouco mais sobre a história dela, a do Fred e também o começo de Gilead, porque esses três temas estão interligados. Quem dirige esse episódio é a Flora Sigismondi, acho que é assim que se pronuncia. Ela dirige apenas esse episódio e o 7º em toda The Handmaid's Tale. Ela não dirigiu nenhum outro episódio de outras temporadas. O episódio 6 começa mais ou menos como acabou o episódio 5, né? Lembrando que o episódio 5 acaba com a June indo para no quarto do Nick e eles fazendo sexo, um sexo consentido e tudo mais entre os dois. No começo do 6º episódio, a June está pensando, ela está lembrando desse momento. É um momento talvez de alívio para ela em meio a toda a dor e desgraça que ela vem sofrendo. E ela vai pensando nisso enquanto ela e outras aias limpam o muro. O muro, para quem não sabe, é um lugar onde executam pessoas. Das mais diversas pessoas, os traidores do gênero, os rebeldes, as pessoas que, enfim, fazem coisas que não estão de acordo com Gilead, todos eles são sacrificados nesse muro e eles ficam à mostra para servir de lição e exemplo das outras pessoas. Então as aias ficaram encarregadas de limpar esse muro porque tá chegando gente importante em Gilead. Alguns diplomatas do México tá chegando ali e Gilead quer mostrar que eles são pessoas pacíficas e que nada de tão extremo acontece. Quem diz que estão chegando diplomatas para June é a Alma, a outra aia e tal, que ela vai ganhar mais força ali mais ou menos na 4ª temporada, na 4ª e 5ª, e ela fala que esses diplomatas vão passar pela casa dos Waterford, ou seja, a June vai ter contato com eles. É muito interessante a Alma saber disso e de várias outras coisas, e isso super indica que ela está no grupo do Mayday. Enquanto isso, a Janine tá limpando também, junto com as outras aias, e a Janine enfim, uma personagem muito especial, ela tá totalmente fora da realidade, e ela meio que se diverte com essas coisas absurdas, né? E nem é culpa dela, enfim, acho que ela é uma vítima de tudo que aconteceu. Mas ela fala que é estranho ver o muro sem os corpos e que eles acabam se acostumando com coisas assim. Por mais que essas cenas sejam pesadas e fortes, elas visualmente são muito bonitas, né? O vermelho é muito mostrado ali. E, enfim, a série faz sempre questão de mostrar esse vermelho destacado. As cenas da neve que a gente vai ver futuramente são um exemplo disso, que são tudo muito bonito, né? Mas lembrando que eu tô falando que a cena é visualmente bonita, não, claro, o que tá passando ali que é um grande absurdo. Bom, quando a June tá lá na casa dos Waterford, ela é mandada se arrumar, colocar sua melhor roupa e tudo mais. E aí, quando ela faz isso, a Serena a chama até o quarto dela para verificar se tá, de fato, com a roupa decente. A Serena confere a roupa dela, fala que tá tudo bem. A June até brinca, fala, vermelho é a minha cor. E a Serena responde, sorte a sua, porque, né, não tem o que ela fazer, ela vai ter que usar vermelho, querendo ou não. A Serena também fala que é bom a June não decepcioná-la, no sentido de conversar com os diplomatas, para que ela não fale nada, enfim, que exponha, né, o que acontece lá dentro. E a June, ela faz questão de ser muito dissimulada. Eu acho isso muito interessante, como a personagem, ela acaba adquirindo uma personalidade ali quando ela conversa, principalmente com a Serena, de passivo-agressiva, sabe? Mas num tom ali que não dá nem para acusá-la de algo, porque é muito sucinto. Mas a Serena percebe e ela sabe o quão é desconfortável conversar com a June. Todos os outros personagens, o Fred, a tia Lídia, sabe como é desconfortável conversar com ela.
porque ela não vai poder fazer nada, ela não vai poder te xingar nem nada, mas ela tem uma energia ali de que é muito difícil fazer o que você faz e olhar nos olhos dela. E aí depois a gente tem a cena da Serena indo encontrar o Fred. O Fred tá muito preocupado porque é uma reunião muito importante. Eles vão encontrar com diplomatas do México e vão fazer negócios. E esses negócios são bem importantes pra Gilead, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, enquanto eles estão conversando ali, a Serena tá tentando acalmá-lo, a gente tem flashbacks deles. E esses flashbacks são muito importantes pra gente saber mais sobre eles e também o início de Gilead. No flashback, eles chegam na casa deles e eles estão ali se preparando para fazer sexo. Estão meio que orando e tal, e dá a entender que eles estão com a esperança de poder engravidar, né, da Serena ficar grávida e tal. Então eles oram para que isso aconteça, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Já lá no presente, a June tá no seu quarto e o Nick vai chamá-la para conversar com os diplomatas. Só que no caminho eles acabam se beijando. Agora eles já estão extremamente íntimos, né, porque enfim, já fizeram sexo. E todo momento ali que o Nick vai poder beijar e tocar na June, escondido, ele vai fazer isso. Bom, quando a June chega no escritório do Fred, acaba encontrando várias pessoas. O Fred fala, olha, aqui está a diplomata do México e tal. E ela acha que é um homem, né? Ela vai cumprimentar o homem, só que na verdade é uma mulher. É a senhora Flora Castillo, que é a diplomata lá do México. E ela estava muito curiosa para conhecer a June. E todos esses momentos dá muita agonia, né? Porque a June, ela não vai poder falar a verdade. Então a diplomata pergunta, você escolheu ser uma aia? E ela vai ter que dizer que sim. Vai perguntar, você é feliz? E a June vai ter que falar que sim mesmo, querendo gritar ali, pedir socorro. O Fred começa a explicar ali como funcionam as aias, fala que os nomes delas são retirados e elas passam a dar o nome do seu comandante, que isso é uma forma de respeito, não sei o quê. E eles querem tratar muito as aias como serem essas pessoas que vão se sacrificar pela nação, para engravidar da nação, mas tudo ali de uma forma muito floreada, tudo muito bonita. Não é à toa que a diplomata acaba caindo nessa. E aí depois a gente vai ter a cena onde todos eles estão reunidos, menos a June, né? Mas todos eles estão reunidos ali na sala, conversando, tem outros comandantes e as esposas. A ideia de trazer as esposas para estarem ali no ambiente foi da Serena. E aí a diplomata, ela não quer saber muito dos comandantes, ela quer saber das mulheres, né? Então ela pergunta para as esposas o que elas acham, se elas estão felizes. A Serena é a que mais fala, né? Fala que não, é um mundo que elas escolheram e tal. E aí a diplomata, ela fala umas coisas muito interessantes sobre o fato da mulher não ler, né? E aí tem esse contraponto, porque a Serena, ela tinha... ela era uma escritora, ela tinha escrito 2 livros muito importantes, um deles, inclusive, chamado Um Lugar da Mulher, que dá o nome a esse episódio. A diplomata até define o livro como um feminismo doméstico, né? É um feminismo, mas ali em outro contexto, né? Um contexto de esposa. Ela até cita uma frase que está no livro, e a frase é: nunca confundam a mansidão de uma mulher com fraqueza. Então dá para ver que a Serena, ela tinha ideias, por mais radicais que fossem, ela ainda carregava consigo um certo feminismo, um certo companheirismo entre as mulheres e tal, mas tudo isso foi se perdendo. E aí o Fred chama a Serena de lado e fala que talvez não tenha sido uma boa ideia levar as mulheres, né? E a Serena rebate, dizendo que não, que foi importante, porque as mulheres também passam essa sensação de segurança e de família. E aí o Fred revela uma coisa muito interessante, falando que é preciso fazer negócios com o México, porque senão a moeda deles vai desvalorizar em 6 meses, porque basicamente eles estão vivendo ali das economias do país e tal, e precisa fazer negócios para expandir. Eles até falam lá na sala sobre agricultura, os comandantes falam que a agricultura vai muito bem, que tá saindo laranjas, por exemplo, né? E imagina-se que o mundo esteja bem ruim, então uma crise climática e econômica muito grande, mas que Gilead consegue sobressair a tudo isso e tal. Mas não é sobre frutas, laranjas que eles vão negociar, tá? E a gente vai descobrir um pouquinho mais pra frente qual é o negócio que eles querem fazer. Mas enfim, temos um outro flashback onde a Serena, ela tá escrevendo um artigo que pode se tornar um livro sobre a salvação do mundo, seja o nascimento de crianças, né? Seja engravidar mulheres férteis. Então dá para imaginar sim que a ideia das aias
meio que partiu da Serena. E é muito maluco pensar nisso, né? Claro, ela não recebeu reconhecimento, porque ela é uma mulher, mas ela dando essas ideias, tanto pro Fred quanto pro conselho dos comandantes e tal, meio que influenciou na decisão de, enfim, usar das aias para engravidar. E aí os dois estão ali no cinema e o Fred recebe a mensagem de que vai acontecer. O golpe vai acontecer nos Estados Unidos. Vão ter 3 semanas de 3 ataques. O primeiro ataque é no Congresso, depois a Casa Branca e depois o Supremo. São ataques muito violentos, eles vão matar o presidente e assumir o controle. E aí, a partir daí vai se tornar Gilead. Ali, no momento, o Fred ele fica super aflito. Né, ele acha que ele tá meio que com medo, dá a entender, e a Serena acalma ele. A Serena fala, não, vai ficar tudo bem, e ela meio que comemora, né, e você vê esse contraponto aí, né, a Serena, que foi uma pessoa ali extremista, né, na decisão de tornar a Gilead possível. Ah, gente, eu confundi, na verdade, a cena que o Nick beija a June é um pouco mais pra frente, é nesse momento que eu vou falar agora. Anteriormente, o Nick chama a June e tal, eles ficam falando sobre o dia deles e tal, e eles vão se tocar ali, né, meio que escondido. E, enfim, como eu falei, ele vai tentar tocar nela, beijá-la nos momentos que ele consegue. Aqui, neste momento, ele beija ela quando tá chamando a June até o escritório do Fred à noite, né, o Fred chama ela, e ela acaba indo lá. Ele tá bastante irritado porque ele ficou incomodado com os diplomatas mexicanos, meio que julgando eles, né? Sendo que eles estão tentando salvar o mundo e tal. Na cabeça do Fred é isso, então ele tá bem irritado. Enquanto ele tá ali desabafando com a June meio que tá indignada ali. E ela tá com a cabeça em outro lugar, parece não tá ouvindo ele. Ele percebe isso, e aí ele fica muito irritado com ela e fala que estar ali é um privilégio, né? Ela, como aia, deveria reconhecer e, enfim, ser mais prestativa com ele. Manda ela ir embora, e aí ela vai meio que embora, mas no caminho ela tem uma virada, e esses momentos são muito bons e só demonstram que a Elisabeth Moss é uma grande atriz, porque ela muda até a feição dela, né? Quando ela percebe que estar ali é de fato um privilégio, né? Ela pode tirar muitas informações, então é bom ela manter o Fred interessado por ela. Então ela retorna e pede, né, implora para que ela fique no escritório, ela quer muito ficar lá. Então ele pede para ela ir até ele e beijá-lo. E aí ela beija. E a gente acha que vai ter algo a mais, né? Que ele vai querer fazer sexo com ela, mas não. Ele fala para ela voltar porque amanhã eles vão acordar cedo, vai ser um grande dia. A June, ela é muito esperta e ela consegue fazer coisas que muita gente não conseguiria, né? Enfim, naquela situação você tem asco, você tem nojo do seu comandante e ela decide fazer isso justamente porque ela sabe que futuramente será muito importante. Mas enfim, no dia seguinte, todas as aias estão reunidas num tipo um palácio. A tia Lídia tá organizando elas porque elas vão entrar para um jantar ali com os diplomatas, os comandantes e as esposas. É um momento para mostrar as aias para esses diplomatas, né? E, enfim, como a sociedade ali é organizada e tudo mais. Mas a Serena chega e ela manda a tia Lídia tirar as maçãs podres, que são as aias que foram mutiladas e tiveram membros cortados, tanto o braço quanto o olho e tudo mais. É nesse momento que a pobre da Janine é tirada e ela fica muito decepcionada porque ela queria fazer parte daquilo, ela queria estar nesse jantar e tal. Até a June ali tenta acalmá-la, mas quem acalma ela mesmo é a tia Lídia, que fala que depois vai mandar comidas para ela e tudo mais. Ali já dá para ver um cuidado que a tia Lídia vai ter por ela, mesmo que em alguns momentos a tia Lídia precisa fazer algo ali, como, enfim, mutilá-la. E aí, enquanto as aias estão entrando na sala lá do jantar, temos um outro flashback ali. Acredito que Gilead já tomou posse dos Estados Unidos. A Serena está preparando uma apresentação para o conselho, só que o Fred sai da sala e fala que eles não vão querer ouvi-la. A Serena fica decepcionada, mas entende, vai embora. Aí o Warren sai e fala com o Fred que a culpa é dos homens que deixou as mulheres acharem que tem importância e direito nas coisas e tudo mais. Já dá pra ver, claro, uma misoginia, um machismo gigantesco. E o Fred, meio que ele se incomoda ali até aquele momento, depois ele vai perder isso, né? Mas ele tá ali tentando lutar também pela sua esposa. Ao mesmo tempo que a própria Serena vai entendendo que
a escolha que ela fez também afeta ela diretamente. Já lá no presente, tá todo mundo ali no jantar e tal, a Serena chega e prepara um discurso surpresa. Nem o Fred sabia disso, dá pra ver que ela tá tentando ali ter um pouco mais de controle sobre as situações. A Serena agradece as aias por todos os seus esforços e acaba mostrando as crianças, que são os frutos, né, de tudo isso que Gilead está fazendo. E aí chegam muitas crianças, as aias ficam meio que em choque ali, né, porque meio que são filhos delas. Eu tenho certeza que a June, ela procura pela Hannah, né, pela sua filha, mas, enfim, obviamente a Hannah não está, porque ela não é fruto de Gilead, né? Ela nasceu antes. Todas aquelas ali nasceram durante Gilead. E aí tem algumas crianças que, sei lá, tem entre 5 e 6 anos, sabe? Então dá pra imaginar que Gilead tem mais ou menos essa época. E aí vamos para o último flashback, onde a Serena e o Fred estão se mudando, né? Eles se mudaram e estão ali arrumando a casa e tal, que é a casa atual deles. É engraçado que a Serena, ela pega o seu guarda-roupa e são todas as roupas iguais. É meio que aquelas cenas da Turma da Mônica, por exemplo, onde a Mônica vê o seu guarda-roupa e todas as roupas são as mesmas. E aí depois a gente tem as cenas dos livros da Serena sendo jogados no lixo, né? Porque as mulheres não vão poder mais ler, principalmente ela. Então, ela acha que vai se dando conta ali da besteira que talvez ela tenha feito. Enfim, os direitos delas e de todas as mulheres sendo perdidos ali abruptamente. Já lá no presente, naquele mesmo dia à noite, a June entra desesperada no quarto do Nick, dizendo que ela não deveria ter mentido, ela deveria ter falado a verdade para a diplomata, que ali é um absurdo, que ela é horrível e tal, e ela sente que ela deveria ter feito algo. Mas o Nick acalma ela, dizendo que não havia nada que ela pudesse ter feito, porque se ela falasse algo, ela seria morta, sacrificada e tal. E enquanto ele tá tentando acalmá-la, a June fala o seu nome pela primeira vez pra ele. É engraçado, né? Que é só no 6º episódio que o Nick sabe o nome dela. Então ela fala que o nome dela é June, ele fala que o nome dele é Nick e os dois se apresentam pela primeira vez. No dia seguinte, ali no fim do episódio, a June tá saindo para ir no mercado e dá de cara com a diplomata, né, a senhora Flores. A diplomata, ela vai até os Waterford para agradecer por tudo e leva um presente, que são chocolates mexicanos, para a June. Nesse momento, ela é um outro diplomata ali do México e a June ficam sozinhos. E é aí que a June revela que mentiu e conta todos os horrores que ela e as outras aias vivem, né? Fala sobre as mutilações, sobre apanhar constantemente, correr risco de vida, sobre ser abusada, né, uma vez por mês, enfim, ela conta tudo. É um momento muito emocionante e a atuação da Elizabeth Moss contribui muito para isso. Enfim, a diplomata fica chocada, mas ela acaba revelando também que ela não vai poder fazer nada. E lembra quando eu falei sobre os negócios do México com Gilead? Não são frutas que eles querem comprar, e sim aias. Pois é, Gilead vai vender aias para o mundo, para que o mundo também procrie. E aí que entra no discurso da diplomata para June. Ela fala que no ano todo, em mais de um ano, só nasceu uma criança no México. E isso é muito difícil, porque o país está morrendo, né? E ela precisa fazer essa escolha difícil, mesmo que saiba dos horrores que acontecem em Gilead. Ou seja, ninguém pode ajudar a June. A June fica, assim, desolada. Nesse momento, o Fred chega, né? E chama a senhora Flores para conversar lá dentro. E aí a June, quando ela tá indo embora, este homem que eu falei acaba revelando uma coisa incrível para ela. Ele fala que pode levar uma mensagem para o seu marido, para o Luke. E aí a June, ela acha que o Luke morreu, porque ela ouviu os tiros lá no comecinho do primeiro episódio, né, da primeira temporada. Mas este homem diz que não, o Luke ele está vivo, ele conseguiu fugir. E aí ele dá um caderninho para ela e diz, né, que ela pode escrever uma carta para ele. E aí o episódio acaba aí, claro, né? É um episódio que acaba de um jeito que a gente quer muito ver o próximo. E agora imagina, né, assistir semanalmente. A primeira vez que eu vi essa série, eu assisti semanalmente. Então, eu só soube o que aconteceu no próximo episódio, fiquei extremamente curioso. Você tem que esperar uma semana, mas enfim. Isso foi o que aconteceu nesse 6º episódio de The Handmaid's Tale. É um episódio muito interessante, eu gosto bastante dele, porque a gente sabe mais sobre a vida da Serena. Depois a gente vai ter outros episódios que vai falar um pouquinho mais sobre ela e também sobre o Fred. Mas, enfim, esse daqui é o comecinho de tudo, sabe?
por causa disso a gente consegue ter uma ideia de como tudo começou. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam sobre tudo isso. Em breve eu vou fazer um vídeo contando a história de Gilead. Eu já tenho um vídeo aqui no canal parecido, mas eu acho que eu reuni mais detalhes. Eu já tenho o roteiro, só falta eu gravar, tá? E é isso. Enfim, quero saber de vocês, o que vocês acharam. Eu peço desculpas se talvez esse vídeo, o áudio dele, tenha ficado com barulhos. É que, enfim, ainda estou aqui em processo de mudança e tal. Mas eu vou me ajeitar e vai dar tudo certo. E a gente vai fazer essa maratona aqui incrível sobre The Handmaid's Tale. Enfim, vamos começar aqui embaixo. Deixa o like que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!